um dos passos mais importantes para implementar a Lei 13.431 de 2017 é criar os chamados mecanismos de governança sobre a rede de proteção e cuidado. Neste caso, o Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Proteção e Cuidado de Crianças e Adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Deste comitê devem participar todos os atores que interagem com a criança e adolescente vítimas ou testemunhas de violência, como, por exemplo, o Poder Executivo, Saúde, Educação e também Segurança Pública e Justiça. Eu entendo que o Comitê Municipal ele é um dos instrumentos mais importantes para a implementação da lei de escuta protegida em qualquer município, porque ele dá o pontapé inicial, ele cria uma ambiência favorável para que os atores se integrem, que se sintam pertencentes ao processo, né? Criamos essa ambiência para eles entenderem a importância para depois a gente começar a trabalhar com a implementação da lei. O ECA ele foi muito feliz ao criar o Conselho Tutelar, porque é o órgão que está de fácil acesso, que as famílias e qualquer pessoa tenham acesso direto ao Conselho Tutelar. E dentro do protocolo, ele é a porta de entrada. É por onde inicia, via de regra, todo o atendimento em prol da criança e adolescente. Então, o Conselho Tutelar hoje ele tem uma responsabilidade muito grande de, dentro do protocolo, ele priorizar o atendimento mais protetivo para a criança. Atendimento protetivo significa fazer os encaminhamentos, aplicar as medidas e deixar que a criança fique menos exposta às censuras, à revitimização. Então, todo esse processo ele tem que ser muito bem observado pelo Conselho Tutelar, porque se o Conselho perceber que alguém está violando esse direito de expor a criança a um relato mais lesivo, o Conselho Tutelar tem que estar ali dizendo: não, a criança precisa estar protegida na forma de passar a informação e ser só atendida naquilo que é necessário nos ambientes e nos espaços. Muitas vezes, quando a criança ou adolescente é vítima de violência, é lá na escola, né, onde há a maior possibilidade de ele se vincular a alguém. Então, percebendo essa necessidade, né, essa realidade, surgiu a ideia de se criar um núcleo de monitoramento e de prevenção desses casos dentro da Secretaria de Educação mesmo. Então, ele recebe as notificações dos casos e encaminha a rede de proteção e trabalha também com o monitoramento da situação da criança e do adolescente na escola. É muito importante que a Secretaria de Educação esteja interagindo com outras secretarias e realizem ações que venham proporcionar essa possibilidade de minimização da violência. E no nosso município isso tem sido de tamanha importância que nós constituímos aqui um procedimento regulamentar onde todos os profissionais da educação que ingressam na Secretaria Municipal de Educação passam previamente por uma formação para que possam ser agentes contribuidores para esse processo de minimização da violência na nossa rede escolar. A saúde é uma grande porta de entrada, né? Uma rede de atenção e de cuidado a toda a população. E no diálogo com a equipe, a gente percebeu que muitas vezes a gente acompanha crianças e adolescentes que chegaram lá com sintomas e sinais de transtornos mentais agravados e depois de bastante tempo, muitas vezes é revelada, por exemplo, a ocorrência de uma violência sexual ou de outro tipo de violência recorrente nesse contexto intrafamiliar. Então, muitas vezes essa criança não foi vista e olhada a partir da violência, e sim a partir da manifestação de sinais e sintomas. Então, a importância da saúde pensar que sinais e sintomas foram não vistos ou que a gente precisa estar atento na atenção básica, em outros serviços de saúde, ou que a escola não tenha observado. A gente entende que trabalhar em conjunto, trabalhar em rede, a gente fortalece o sistema. Então, estar dentro desse movimento e que a gente se integra, né, a saúde, a educação, o desenvolvimento social, a gente sabe que o adolescente ele vai ficar muito mais protegido. A Lei 3.431, de 2017, ela veio modificar toda a atividade policial dentro de uma delegacia, principalmente da proteção da criança e do adolescente. A gente primeiro escutava essa criança narrava o fato delituoso e a gente instaurava o inquérito policial. A gente estava realmente fazendo um trabalho de forma errada,
né? Porque muitas vezes a criança era ouvida na delegacia de polícia, a criança era ouvida no conselho tutelar, a criança era ouvida pelos profissionais de segurança pública, até essa criança chegar para ser ouvida na justiça, que podia demorar anos até. Então, isso nos incomodava. E a partir do momento em que nós tivemos a iniciativa, junto com o município e com todos os órgãos, de implementar essa política pública, participamos ativamente de reuniões com o município, de reuniões com o Conselho Tutelar, com o Judiciário, visando construir o fluxo e construir o protocolo de atendimento nessa área de violência contra criança e adolescente. O Poder Judiciário ele tem um papel fundamental todo nesse processo, dessa construção coletiva, em que a gente precisa parametrizar, fazer um pacto entre todos os atores. De que forma tratar essa criança, do início do processo até chegar no momento de um depoimento especial e, para além, o cuidado continuado. Precisamos atuar de forma que todos os colaboradores, toda a rede de proteção, de atenção, sistema de justiça e o pós-trauma também esteja integrado para que a gente possa efetivamente concretizar o nosso papel de proteção integral da criança e adolescente. A responsabilidade não é apenas da assistência social, mas que a gente chama todas as secretarias, todos os órgãos para serem responsáveis também para articular esse protocolo. Bom, a assistência social ela tem um papel importante de construir uma rede que faça o enfrentamento a todos os tipos de violência e que oferte serviços socioassistenciais que possam efetivamente tanto trabalhar a dimensão da prevenção, a ocorrência de violências, como também, diante de situações onde a violência acontece, a assistência social ela tem um papel protetivo importante, de fortalecer a família dessa criança e desse adolescente, de orientar essa família a buscar os mecanismos para a responsabilização dos agressores, mas principalmente buscando mecanismos de cuidados para que essa criança e esse adolescente, vítima ou testemunha de violência, ele possa efetivamente ser considerado nas suas características, nas suas peculiaridades e ter um atendimento que seja humanizado, protetivo e ao mesmo tempo não revitimizante. Tudo que é novo, ele é um pouco mais resistente, né? Foi um processo minucioso, né? A gente foi trabalhando reuniões setoriais, depois ampliamos, né? Convencendo por setores, né, a importância de cada órgão naquele processo, e depois a gente foi ampliando para reuniões maiores em que todos pudessem discutir, colocar as dificuldades e entender realmente cada papel ali dentro daquele processo. Para implementar a lei, é importante que todos os municípios criem os seus comitês de gestão colegiada da rede de proteção e cuidado de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, com todos os atores que participam, que interagem, que atendem as crianças e adolescentes.